Olá, paz seja convosco. E hoje mergulharemos no capítulo 3 do nosso livro-texto, que trata da teologia evangelical. Esta é uma temática de suma importância, pois o evangelicalismo, em suas diversas manifestações, tem sido uma das forças mais influentes e definidoras do cristianismo nos últimos séculos, especialmente no contexto norte-americano, mas com um impacto global inegável. Nosso objetivo primordial hoje é compreender as origens, o desenvolvimento e as principais ramificações desse movimento, traçando uma linha do tempo que nos ajude a discernir suas nuances teológicas e sociológicas. Especificamente, dedicaremos nossa atenção às três principais fases ou correntes que moldaram o evangelicalismo: o surgimento da teologia conservadora e reavivamento, que lançou as bases no século XIX. Em seguida, o foco se volta para o fundamentalismo, que se estabeleceu como uma reação robusta às influências modernistas e liberais. Veremos como o fundamentalismo, com sua ênfase inegociável nos 5 pontos doutrinários considerados essenciais, a inerrabilidade da Escritura, o nascimento virginal de Cristo, a expiação substitutiva, a ressurreição corporal e a realidade dos milagres, buscou preservar a ortodoxia bíblica a todo custo. No entanto, analisaremos também o seu lado separatista e as tensões internas que levaram a uma separação de outros grupos cristãos. Finalmente, exploraremos o surgimento do neoevangelicalismo como uma tentativa de reequilibrar a fé, buscando a manutenção da fidelidade doutrinária fundamentalista, mas com um novo engajamento cultural e social. O neoevangelicalismo procurou romper com o isolamento e o separatismo, defendendo uma presença mais ativa e influente na sociedade, reconhecendo a importância do trabalho de Deus tanto na salvação individual quanto na transformação social. Veremos como nomes como Billy Graham e o Movimento de Lausanne foram cruciais nessa transição, promovendo uma visão mais holística da missão cristã, que integra a evangelização e a responsabilidade social. Ao final desta aula, espero que todos estejam aptos a identificar as características distintivas de cada uma dessas fases, a entender as tensões teológicas que as diferenciaram e a avaliar o impacto do evangelicalismo no panorama religioso e social contemporâneo. Faremos isso não apenas como estudantes de teologia, mas também como cristãos que buscam compreender a sua própria herança de fé. Que o Espírito de Deus nos guie nesta jornada de aprendizado. Abrimos nossa jornada na teologia evangélica, um tema central na teologia contemporânea. O evangelicalismo não é uma denominação única, mas sim uma vasta corrente de pensamento e prática que emergiu como uma força reacionária no cenário religioso. Suas raízes estão no século XIX, um período de grande reavivamento espiritual e de crescente tensão com o liberalismo teológico, que desafiava conceitos como a autoridade e a inspiração da Bíblia. A reação inicial foi um esforço de teólogos conservadores para reafirmar as doutrinas históricas do cristianismo. Este esforço se manifestou em um forte movimento de reavivamento, especialmente nas sociedades americanas e europeias, por meio de conferências bíblicas e publicações que defendiam uma Bíblia inerrante e infalível. Os primeiros líderes, como B.B. Warfield e C. E. Scofield, foram cruciais na consolidação dessa teologia. É vital notarmos, amigos leitores, que essa base teológica inicial, que enfatizava a necessidade de conversão pessoal e a pregação do Evangelho, serviu como solo fértil de onde brotariam as fases que estudaremos: o fundamentalismo, com sua postura defensiva e separatista, e o neoevangelicalismo, com sua busca por um novo engajamento. O fundamentalismo, por exemplo, originou-se como um movimento apologético contra a influência do liberalismo e do socialismo. Em 1910, a Igreja Assembleia Geral dos Presbiterianos do Norte dos Estados Unidos enumerou 5 pontos doutrinários essenciais, ou fundamentos, para o cristianismo. Estes incluíam a inerrância da Escritura, o nascimento virginal de Cristo, a expiação substitutiva de Cristo, sua ressurreição corporal e a realidade dos milagres. A adesão a esses pontos era considerada vital, defendendo as verdades cristãs consideradas fundamentais. O fundamentalismo acabou adotando uma postura de intolerância, antiecumenismo e separatismo contra qualquer um que discordasse. No entanto, a partir de 1948, surgiu o neoevangelicalismo, que buscava um equilíbrio entre a ortodoxia e o engajamento cultural, mantendo a autoridade da Bíblia, mas se afastando do isolacionismo fundamentalista. Essa nova corrente procurou atuar de forma mais positiva na sociedade, promovendo a relevância do Evangelho para o mundo moderno.
A primeira fase de nosso estudo, a teologia conservadora e de reavivamento, foi um período de mobilização intensa. O contexto era de crescente ceticismo e da ascensão de uma teologia liberal que reinterpretava as doutrinas cristãs à luz da razão e das ciências modernas. Em resposta, surgiram diversos movimentos de reavivamento e instituições dedicadas à defesa da fé. Colegas de jornada, teólogos influentes, como os da escola de Princeton, atuaram decisivamente. Benjamin B. Warfield e seus contemporâneos se dedicaram a provar a inspiração e a autoridade plena da Bíblia, pavimentando o caminho para a ideia da inerrância. Archibald Alexander Odd, por exemplo, defendeu a Bíblia contra a teologia liberal importada da Europa no século XIX. O movimento foi além dos círculos acadêmicos, impulsionado por conferências bíblicas e sociedades missionárias interdenominacionais. Notadamente as conferências de Niágara, que ocorreram por décadas nos Estados Unidos, uniram representantes de diversas congregações protestantes, incluindo batistas e presbiterianos. Nessas conferências, teólogos como C. E. Scofield e H. S. Woodson se posicionaram contra o modernismo teológico. O objetivo era forjar uma frente unificada contra a erosão da fé histórica, reafirmando os princípios bíblicos fundamentais. A partir de 1911, esse esforço se consolidou e daria origem ao fundamentalismo, que se tornou a expressão mais visível e militante dessa teologia conservadora. Esta fase inicial, marcada pela defesa da inerrância e do disputacionalismo, foi um passo fundamental para o que viria a ser o fundamentalismo, com sua ênfase na Bíblia baseada no dispensacionalismo. Para entender o fundamentalismo, precisamos contextualizar a ameaça que ele percebia. O liberalismo teológico era visto como um avanço perigoso em direção à apostasia. Caros leitores, o cerne da tensão estava na maneira como o liberalismo desvirtuou o propósito da fé, focando no esforço humano e na ética social acima da salvação pela graça. O surgimento do evangelho social ilustra bem esse desvio. Liderado por figuras como Walter Rauschenbusch, um pastor em Nova York, o movimento propôs uma resposta cristã aos problemas urbanos, defendendo reformas sociais, como segurança para idosos e salário mínimo, através do que chamou de cozinha do inferno. Sua visão do reino de Deus era otimista, entendida como pertencente ao reino do homem e voltada para a plena realização da humanidade na Terra, e se vinculava a uma escatologia otimista pós-milenista. Embora a preocupação social seja nobre, a teologia conservadora viu o evangelho social como um desvio. Os conservadores temiam que, ao se engajar em causas políticas e sociais, a Igreja perdesse seu foco principal, a pregação da salvação e o retorno iminente de Cristo. Eles argumentavam que o liberalismo teológico desencadeava resistências no mundo anglo-saxão, especialmente nos Estados Unidos da América, pois substituía a verdade bíblica pela ação social. A oposição a essa visão otimista e centrada no homem foi o que moldou a postura defensiva e separatista que viria a definir o fundamentalismo. A segunda fase, o fundamentalismo, é a resposta mais intensa e estruturada à crise do liberalismo. O movimento ganhou corpo com a distribuição gratuita de milhões de cópias da série de livros Os Fundamentos, um testemunho da verdade. Estes livros, financiados por dois magnatas do petróleo da Califórnia, sistematizaram a fé fundamental, definindo os 5 pilares doutrinários que eram considerados inegociáveis. Essa defesa vigorosa era contra tudo que parecia moderno ou liberal, incluindo a crítica bíblica, o evolucionismo e a teologia liberal. Na década de 1920, o fundamentalismo passou por um momento crucial, a vinculação dos movimentos. Isso ocorreu com a campanha contra o ensino da teoria da evolução, com o famoso julgamento de John Scopes. Este evento reforçou a posição conservadora e separatista dos fundamentalistas, marcando o início da separação entre eles e as grandes denominações dos Estados Unidos. O movimento se tornou cada vez mais intolerante e preocupado com a pureza doutrinária, defendendo um estilo de vida que era explicitamente anti tudo o que consideravam profano, anticatólico, antiecumênico, anticomunista, antiacadêmico, e assim por diante. Esse radicalismo levou à terceira fase do fundamentalismo, a separação entre evangélicos e fundamentalistas, em 1957, quando figuras como Billy Graham foram criticadas por se unirem a outras denominações em seu trabalho, marcando uma cisma entre os que buscavam um novo engajamento e os que persistiam no separatismo.
É impossível discutir o fundamentalismo sem sublinhar seus 5 pilares doutrinários. Estes não eram apenas pontos de vista, mas o teste de fogo para a verdadeira fé cristã. Colegas estudantes, o movimento acreditava que aceitar esses pontos era a única forma de garantir que o cristianismo não se tornasse apenas uma moralidade secular ou uma filosofia de vida, separada de suas verdades históricas. Os 5 pilares doutrinários estabelecidos em 1910 eram: a inerrabilidade da Escritura, que significava a Bíblia totalmente verdadeira; o nascimento virginal de Cristo; a expiação substitutiva, a ideia de que Cristo morreu por nós para pagar a pena do pecado; a ressurreição corporal; e a realidade dos milagres. Esses eram barreiras intransponíveis contra a racionalização liberal, que buscava reinterpretar passagens bíblicas à luz da razão e da ciência moderna. A preservação destes fundamentos era vista como a própria preservação do Evangelho. Por isso, a reação fundamentalista era tão forte. Quem negasse um desses pilares era considerado um apóstata. Isso explica a sua postura de separatismo radical, onde a pureza da doutrina era mais importante do que a unidade com outros grupos protestantes. Eles se tornaram avessos à tolerância e ao ecumenismo, priorizando a guerra contra o modernismo e a intolerância doutrinária para manter intacta a fé histórica. A crise no fundamentalismo se aprofundou na década de 1950, levando a uma separação clara. Um marco foi o compromisso de Billy Graham de trabalhar com o Conselho Mundial de Igrejas, que os fundamentalistas consideravam estar ligado às forças destrutoras do modernismo, em total oposição à postura de separação. A cisão ocorreu formalmente em 1957. Enquanto os fundamentalistas se recusavam a apoiar financeiramente a cruzada evangelística de Billy Graham em Nova York, a ala mais moderada optou por um novo caminho. O movimento fundamentalista era visto como tendo pouco espaço para os relacionados à fé e cultura, e focava intensamente na escatologia, vivendo em uma bolha e esperando o rapto. Essa convicção de que o mundo iria de mal a pior, alimentada por visões de conflitos apocalípticos, reforçou a postura separatista, vendo a aliança com outras denominações como impura. Essa rigidez, leitores, levou muitos a buscar uma nova expressão de sua fé. Em contraste, o movimento evangélico mais amplo, que havia se distanciado do separatismo na década de 1940 para se denominar evangélicos, começou a crescer. A cisão de 1957 marcou o momento em que os evangélicos e os fundamentalistas seguiram caminhos distintos, com os evangélicos buscando um engajamento mais amplo com o mundo e a cultura. Esse novo caminho daria origem à fase subsequente, o neoevangelicalismo, que buscava resgatar a credibilidade intelectual e social da fé reformada. O neoevangelicalismo surgiu da necessidade de superar a rigidez e o isolamento do fundamentalismo. Queridos colegas, o movimento não abandonou as doutrinas fundamentais, pelo contrário, desejava manter a fidelidade à Bíblia. Contudo, criticava a atitude anti-intelectual e o separatismo de seus antecessores. Essa nova vertente queria um equilíbrio entre a autoridade das Escrituras e a ciência moderna. O neoevangelicalismo propôs 3 características principais: a autoridade da Bíblia em todas as questões de fé e prática, a conversão como uma experiência distinta de fé em Cristo como Senhor e Salvador, que distingue o cristão do não cristão, e a prática da evangelização ligada à dimensão fundamental da missão da fé cristã. Líderes como Billy Graham e Carl F. H. Henry foram cruciais para essa nova fase. Eles buscaram um envolvimento mais ativo em áreas como a política e a cultura, demonstrando que o evangélico não precisava viver isolado do mundo. O surgimento de publicações como a revista Christianity Today e a criação da Associação Nacional de Evangélicos, National Association of Evangelicals (NAE), nos Estados Unidos, em 1943, demonstraram a sua vontade de se articular de forma organizada e influente no espaço público. O neoevangelicalismo pavimentou o caminho para uma visão mais holística da missão cristã, que buscava resgatar a credibilidade do movimento perante a sociedade. É importante notar que enquanto o neoevangelicalismo se afastava do separatismo, o fundamentalismo experimentou uma renovação a partir dos anos 70, com o advento da chamada Igreja Eletrônica. Figuras como Jerry Falwell e a organização Maioria Moral se destacaram ao estabelecer uma aliança com a direita americana. Essa aliança política, embora fosse uma forma de engajamento na sociedade, era diferente do neoevangelicalismo.
Eles defendiam valores morais tradicionais e apoiaram políticos conservadores, como Ronald Reagan. Curiosamente, apesar de sua postura pré-milenista, a crença de que o mundo caminha para o caos antes do retorno de Cristo, que historicamente justificava o isolamento, o movimento viu a necessidade de intervir politicamente para retardar a decadência moral. Eles defendiam que a lei e a ordem deveriam ser restauradas, agindo como guardiões da moralidade pública. No entanto, essa renovação, liderada também por Pat Robertson e Jimmy Savard Tartar, manteve o fundamentalismo ligado ao seu caráter de retaguarda. Eles continuaram se concentrando em ritualismos, fanatismos ignorantes e até tendências nazistas, segundo a análise de alguns críticos. Essa postura, vista por alguns como retrógrada, continuou a defender a ortodoxia de forma militante, mantendo a ênfase na infalibilidade da Bíblia e na escatologia pré-tribulacionista, em oposição à abordagem mais flexível do neoevangelicalismo. Um dos maiores legados do neoevangelicalismo é, sem dúvida, o movimento de Lausanne. Colegas estudiosos, este movimento, que começou em 1974 na Suíça, foi uma tentativa de unificar o evangelicalismo mundial em torno de uma visão de missão mais ampla e integrada. O Pacto de Lausanne foi o documento resultante, e ele é fundamental por redefinir a missão. Ele estabeleceu que a evangelização e a responsabilidade social e política não podem ser separadas, corrigindo o antigo foco unilateral do fundamentalismo. Em um de seus parágrafos mais impactantes, o pacto afirma: nosso próximo não é uma alma incorpórea para que possamos limitar-nos a amar a sua alma, nem tampouco é um corpo sem alma para que possamos ocupar-nos somente de seu bem-estar físico. Esta declaração sublinha a importância de amar o próximo integralmente, como um ser de corpo e alma, vivendo em uma comunidade. A justiça social, a busca por dignidade e a libertação dos oprimidos foram integradas ao chamado de pregar o Evangelho. Os congressos subsequentes, como o de Manila II, 1989, e a Cidade do Cabo III, 2010, reafirmaram esse compromisso com a missão integral, buscando aplicar o Evangelho a todos os aspectos da vida e da sociedade. Figuras como René Padilla e Samuel Escobar tiveram um papel relevante ao defenderem o equilíbrio entre a evangelização e o engajamento social. Concluímos nossa análise reconhecendo que o evangelicalismo de hoje é um fenômeno complexo e multifacetado, com diversas expressões. A tipologia do movimento lista grupos como os evangélicos separatistas, os de confissão, como Peter Beyerhaus, e os carismáticos. Essa diversidade mostra a vitalidade e a evolução contínua desse movimento global. A tensão entre o separatismo fundamentalista e o engajamento neoevangelical ainda existe, mas a lição central é a busca contínua pela fidelidade à palavra de Deus e a proclamação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Queridos colegas de estudo, o chamado permanece o de proclamar o Evangelho a todos os povos e culturas, com a convicção de que ele transforma vidas e sociedades. Nossa jornada hoje nos mostrou que o evangelicalismo, desde suas origens conservadoras de reavivamento, passando pela reação fundamentalista em defesa dos 5 pilares, e chegando à maturidade do neoevangelicalismo em busca da missão integral, como no movimento de Lausanne, é um movimento em constante evolução, guiado pela inerrância bíblica e pela paixão evangelística. A mensagem que impulsiona essa corrente é a Grande Comissão, que continua a ser o seu maior impulso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenar, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28:19-20. Essa convicção de missão molda a identidade evangélica contemporânea. Chegamos ao final desta profunda análise sobre a teologia evangelical, um movimento que se prova essencial para a compreensão do cristianismo contemporâneo. O objetivo que traçamos, de discernir as fases do evangelicalismo, foi atingido com êxito, permitindo-nos ver a jornada que vai da teologia conservadora, passando pelo fundamentalismo e chegando ao neoevangelicalismo. Como professor de teologia e cristão, a lição mais valiosa que extraímos é a da busca pela fidelidade equilibrada. O fundamentalismo nos legou a corajosa e inegociável defesa dos fundamentos da fé. A ênfase na inerrabilidade da Bíblia, no sacrifício expiatório de Cristo e em sua ressurreição corporal são pilares que não podem ser derrubados. O Evangelho é construído sobre fatos históricos e verdades divinamente reveladas.
É crucial que mantenhamos essa chama da ortodoxia acesa, pois ela é a âncora de nossa fé. No entanto, o fundamentalismo também nos serve de alerta contra o perigo do isolamento. O zelo pela pureza doutrinária não deve nos levar ao separatismo estéril ou à indiferença em relação ao mundo. É aqui que o neo-evangelicalismo e o movimento de Lausanne oferecem uma correção vital. Eles nos lembram que a missão de Deus é integral, envolve tanto a proclamação de Romanos 10.9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quanto à prática da justiça social e o engajamento cultural, somos chamados a ser sal e luz, a transformar a sociedade com os valores do reino, sem nos conformarmos com ela. O Evangelho não é apenas uma mensagem para o futuro, mas uma força transformadora para o presente. A verdadeira teologia evangelical deve ser marcada pela coragem doutrinária do fundamentalismo e pelo amor prático e engajamento do neo-evangelicalismo. Que possamos ser cristãos que amam a Deus com toda a mente, preservando a verdade, e amam o próximo com ações concretas de justiça e misericórdia. Oremos, Pai Celestial, Deus de toda a verdade e graça, neste momento de conclusão de nosso estudo sobre a teologia evangelical. Elevamos nossos corações a Ti em nome de Jesus Cristo. Agradecemos-te, Senhor, pela Tua palavra inerrante e inspirada, o fundamento seguro de nossa fé. Pedimos que o Espírito Santo nos conceda a sabedoria para sermos fiéis à ortodoxia que os fundamentalistas tão bravamente defenderam. Que nunca negociemos as verdades essenciais sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, seu nascimento virginal, sua morte substitutiva, sua ressurreição corporal e a realidade de seus milagres. Guarda-nos, Senhor, da influência do relativismo e do modernismo que busca esvaziar a fé de seu poder. Mas também oramos, em nome de Jesus, para que nos livres do espírito de isolamento e separatismo. Que o nosso zelo pela verdade seja temperado pelo teu amor e pela compaixão de Cristo. Que sejamos neo-evangélicos no melhor sentido, fiéis à Escritura e engajados com o mundo. Ajuda-nos a viver a missão integral, proclamando o Evangelho de salvação com ousadia e, ao mesmo tempo, lutando pela justiça, pela dignidade humana e pelo cuidado com os mais vulneráveis, como tu nos ensinaste em Miqueias 6.8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Que esta aula não seja apenas um acúmulo de conhecimento, mas um chamado à ação. Usa-nos, Senhor, para a expansão do Teu reino, em cada esfera da nossa vida. Que a nossa vida e a nossa teologia glorifiquem o Teu nome. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém.